Paulo de Tarso, uma figura emblemática nas histórias bíblicas, é mais conhecido como o apóstolo Paulo. Sua trajetória de vida, desde seu fervoroso zelo religioso até sua profunda conversão ao cristianismo, ilustra uma transformação notável que inspira milhões até hoje. Paulo não foi apenas um apóstolo, ele foi um missionário incansável, um teólogo brilhante e um escritor prolífico, cujas epístolas formam uma parte essencial do Novo Testamento. A história da Bíblia é repleta de figuras influentes, mas poucos tiveram um impacto tão duradouro quanto Paulo. A importância de Paulo para os cristãos não pode ser subestimada. Ele dedicou sua vida a espalhar os ensinamentos bíblicos, viajando por todo o Império Romano e enfrentando inúmeras adversidades. Paulo estabeleceu igrejas, formou líderes e escreveu cartas que ainda hoje são estudadas e admiradas. Seus ensinamentos bíblicos abordam desde questões teológicas complexas até conselhos práticos para a vida cotidiana, sempre com uma clareza e profundidade que continuam a inspirar. Se você está gostando dessa introdução e acredita no poder transformador das histórias bíblicas, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Estamos trabalhando arduamente para alcançar 1000 inscritos até o final do ano, e seu apoio é vital para isso. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que também possam se beneficiar desses ensinamentos bíblicos. Juntos podemos continuar explorando e disseminando as ricas histórias da Bíblia que tem tanto a nos ensinar. Paulo nasceu na vibrante cidade de Tarso, localizada na região da Cilícia. Esta cidade, conhecida por sua atividade comercial e cultural, proporcionou a Paulo um ambiente de rica diversidade desde seus primeiros anos de vida. Tarso não era apenas um ponto de encontro para comerciantes e viajantes. Era também um centro de aprendizado e inovação, o que certamente influenciou a formação inicial de Paulo. Crescer em um lugar tão dinâmico contribuiu para sua capacidade de se adaptar e comunicar eficazmente com diferentes culturas. Tarso, situada próxima à costa do Mediterrâneo, era uma cidade universitária respeitada, famosa por suas escolas e seu ambiente intelectual vibrante. Essa cidade era um verdadeiro caldeirão de ideias, onde a filosofia e a ciência eram discutidas com fervor. Paulo, desde cedo, teve acesso a essa riqueza cultural, o que lhe permitiu desenvolver uma mente curiosa e aberta. Essa exposição precoce ao pensamento grego e às tradições acadêmicas de Tarso desempenhou um papel crucial em sua formação intelectual e espiritual. Embora Tarso fosse seu berço, Paulo também tinha raízes profundas no judaísmo. Ele era um judeu da tribo de Benjamim, e essa herança cultural e religiosa foi fundamental em sua educação. Desde jovem, Paulo foi imerso nas histórias bíblicas e nos ensinamentos bíblicos de sua fé, o que lhe proporcionou uma base sólida para seu futuro papel como apóstolo. A combinação de uma educação rica em Tarso e uma formação religiosa rigorosa fez de Paulo uma figura excepcionalmente bem preparada para a missão que Deus tinha para ele. Paulo recebeu uma educação excepcional que combinava elementos das culturas judaica e grega. Em Jerusalém, ele estudou sob a orientação do renomado rabino Gamaliel, uma das figuras mais respeitadas da época. Gamaliel era conhecido por sua abordagem equilibrada e compassiva da lei judaica, o que certamente influenciou Paulo. Esta educação rigorosa forneceu a Paulo uma base sólida nas histórias bíblicas e nos ensinamentos bíblicos, preparando-o para sua futura missão como apóstolo. Além de sua educação em Jerusalém, Paulo também possuía um profundo conhecimento da cultura grega. Em Tarso, ele foi exposto às filosofias e literaturas gregas, o que ampliou sua compreensão do mundo e lhe deu ferramentas para comunicar eficazmente os ensinamentos bíblicos a diferentes audiências. A fluência em aramaico e grego permitiu que Paulo navegasse entre diferentes culturas e tradições, tornando-se um evangelista eficaz tanto para judeus quanto para gentios. Essa habilidade de se adaptar e comunicar foi crucial para o sucesso de suas missões. O status social da família de Paulo também desempenhou um papel importante em sua formação. Ele nasceu cidadão romano, um privilégio raro para um judeu da época. Essa cidadania conferia-lhe direitos e proteções especiais dentro do Império Romano,
facilitando suas viagens e pregações. A combinação de uma educação rigorosa, um profundo conhecimento cultural e um status social elevado fez de Paulo uma figura singularmente preparada para sua missão de espalhar os ensinamentos bíblicos. Sua formação multifacetada foi fundamental para seu sucesso como um dos maiores apóstolos da história. A cidadania romana de Paulo não era apenas um status, mas um passaporte para um mundo de privilégios e oportunidades. Quando Paulo revelou sua cidadania romana, foi uma declaração poderosa de sua posição na sociedade e um símbolo de seu valor estratégico. A cidadania romana não era fácil de se obter e estava geralmente reservada para aqueles com laços significativos com o império ou por meio de serviços especiais prestados. O fato de Paulo possuí-la demonstra a complexidade e o alcance de sua influência. Como Paulo conseguiu essa cidadania? Existem teorias de que seu pai, um homem de destaque, pode ter adquirido esse status por serviços prestados ao império ou por meio de algum favor especial concedido por sua posição. Esse status lhe conferia direitos especiais, como o direito a um julgamento justo e a proteção contra certos abusos, algo que Paulo usaria estrategicamente em sua jornada. A cidadania romana não era apenas um privilégio, mas uma ferramenta vital que Paulo usou para navegar pelas complexidades da lei e da política do império. Com esses direitos em mãos, Paulo enfrentou desafios e perseguições com uma vantagem que poucos possuíam. No próximo capítulo da história de Paulo, veremos como ele usou essa cidadania para enfrentar os desafios que surgiram em seu caminho, e como essa ferramenta se tornou crucial em sua luta e na disseminação dos ensinamentos bíblicos. O momento sombrio da vida de Paulo, onde a sombra da sua própria mão se estendia sobre aqueles que hoje são venerados como mártires. Naquela época, o zelo de Paulo pela lei o conduziu por um caminho de dura perseguição. Ele não só esteve presente na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, mas também desempenhou um papel ativo, incentivando a perseguição aos seguidores do caminho. Este episódio dramático ilustra como até mesmo os mais ardentes defensores da fé podem se perder em suas próprias convicções, uma lição que ecoa em muitas histórias bíblicas. E o que dizer da liderança de Paulo na caçada aos cristãos? Ele buscava cartas do sumo sacerdote para prender os fiéis em Damasco, uma demonstração de seu fervor religioso transformado em ações cruéis. Esse fervor, contudo, não era apenas uma questão de imposição, era uma resposta ao temor de que essa nova fé pudesse ameaçar a tradição judaica. É uma lembrança poderosa dos perigos que surgem quando as crenças se tornam barreiras à compaixão e ao entendimento. Enquanto o zelo religioso de Paulo para eliminar o que via como heresia poderia parecer desumano, sua trajetória não termina aqui. O mesmo homem que uma vez foi um perseguidor implacável, tornou-se um dos maiores defensores da fé cristã. Esta transformação radical nos mostra que o potencial de mudança é inato em todos nós. No próximo capítulo da vida de Paulo, veremos como essa jornada de perseguição se reverteu de forma dramática, preparando o palco para uma nova e revolucionária fase em sua vida. O momento da conversão de Paulo é uma das histórias bíblicas mais dramáticas e transformadoras da história. Enquanto viajava a caminho de Damasco, uma luz resplandecente o envolveu e a voz de Cristo ecoou em seus ouvidos, questionando: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Esse encontro não foi apenas um evento sobrenatural, mas um ponto de virada vital que transformou profundamente a vida de Paulo e moldou seu futuro. A revelação pessoal de Cristo teve um impacto profundo sobre Paulo, redefinindo completamente sua missão e propósito. Em um instante, o homem que havia sido um feroz perseguidor dos cristãos se tornou um ardente defensor da fé. O batismo por Ananias em Damasco marcou o início de uma nova jornada espiritual, lançando Paulo em um ministério que o levaria a compartilhar a mensagem de Cristo por todo o Império Romano. Essa transformação é um exemplo poderoso de como a fé pode transformar vidas e dar novos significados aos nossos caminhos. Com o início de seu ministério evangélico, Paulo embarcou em uma missão que iria além dos limites de sua própria experiência, buscando transformar e influenciar vidas ao longo de sua jornada. No próximo capítulo, exploraremos os primeiros anos do ministério de Paulo
e como suas pregações e os desafios que enfrentou ajudaram a moldar a igreja primitiva. Nos primeiros anos de seu ministério, Paulo de Tarso iniciou uma jornada repleta de desafios e descobertas. Sua pregação em Damasco foi um marco, mas o crescimento e a influência que ele buscava também trouxeram dificuldades. Após essa fase inicial, ele teve que fugir para Jerusalém devido à oposição crescente dos que ainda não acreditavam na sua conversão, mostrando a coragem necessária para sustentar suas novas convicções. Barnabé, um dos primeiros discípulos, desempenhou um papel crucial ao apoiar Paulo em Jerusalém, reconhecendo a autenticidade de sua mudança e ajudando a integrar Paulo à comunidade cristã. A partir de então, a pregação em Jerusalém começou a ganhar força, mas o retorno de Paulo a Tarso trouxe um período de silêncio e reflexão de aproximadamente 10 anos. Esse tempo de introspecção foi fundamental para o amadurecimento e preparo para as grandes missões que se seguiriam. Enquanto Paulo aguardava, preparava-se para as futuras viagens missionárias que moldariam a história da igreja cristã. A quietude de Tarso contrastava fortemente com a agitação e a atividade dos anos seguintes, sinalizando a transição para um período de intenso trabalho evangelístico. No próximo tópico, mergulharemos nas viagens missionárias de Paulo, explorando como ele espalhou a mensagem cristã por vastas regiões do Império Romano. Com o passar do tempo, o espírito missionário de Paulo floresceu em viagens que foram nada menos que transformadoras. A primeira viagem missionária, realizada entre 44 e 50 d.C., ao lado de Barnabé, marcou o início de uma jornada incansável para propagar o Evangelho. Através de cidades e vilarejos, Paulo e Barnabé semearam o conhecimento dos ensinamentos bíblicos, enfrentando desafios e conquistando corações. Foi um período de intensa atividade, onde a palavra de Deus começou a se espalhar por regiões até então não alcançadas. A segunda viagem missionária, 50-54 d.C., desta vez com Silas, continuou a expansão do ministério de Paulo com ainda mais vigor. A viagem levou Paulo a enfrentar novas culturas e desafios, mas também a estabelecer laços profundos com novas comunidades cristãs. As jornadas de Paulo não foram apenas físicas, mas espirituais, transformando o cenário religioso do Império Romano e solidificando a influência dos ensinamentos bíblicos. Na terceira viagem missionária, 54-58 d.C., Paulo dedicou-se à fundação e ao fortalecimento das igrejas na Ásia, consolidando o trabalho das viagens anteriores. Essas viagens não apenas estabeleceram novas comunidades cristãs, mas também promoveram a unidade entre gentios e judeus, destacando a missão de Paulo de conectar todos sob uma mesma fé. O próximo tópico explorará os métodos que Paulo usou para alcançar e influenciar essas grandes cidades e comunidades. Paulo de Tarso, com sua mente estratégica e coração fervoroso, sabia que a eficácia de sua missão dependia não apenas da mensagem, mas da forma como a transmitia. Em suas viagens, ele focou nos grandes centros urbanos, reconhecendo que essas cidades eram pontos de encontro de culturas e ideias. Era nas sinagogas, centros de adoração e discussão, que ele pregava, aproveitando as oportunidades para compartilhar os ensinamentos bíblicos com aqueles que estavam abertos a ouvir. Essas cidades, como Éfeso e Corinto, eram cruciais para a propagação do Evangelho. O apóstolo também se destacava por sua habilidade em adaptar a mensagem às características culturais e necessidades dos ouvintes. Paulo entendia que a verdade não muda, mas a forma de apresentá-la pode variar. Por exemplo, ao pregar para os gregos, ele utilizava referências da filosofia e cultura helênica para ilustrar suas ideias, facilitando a compreensão e aceitação do Evangelho. A capacidade de Paulo em moldar sua abordagem, respeitando as tradições e contextos dos povos a quem se dirigia, foi fundamental para a expansão do cristianismo. Além de sua habilidade em pregar e adaptar a mensagem, Paulo manteve contato constante com as comunidades cristãs estabelecidas. Ele não apenas fundava igrejas, mas também promovia a unidade entre ricos e pobres, gentios e judeus. Seus escritos e cartas foram uma ferramenta vital para incentivar e guiar essas comunidades, promovendo a coesão e fortalecendo a fé. O próximo tópico abordará como Paulo estabeleceu essas igrejas e a importância desse processo
para a expansão do cristianismo. Paulo, com uma visão clara e um coração cheio de fervor, não se limitava apenas a pregar. Ele se dedicava ao processo meticuloso de estabelecer igrejas. Em cada nova cidade, começava pela evangelização, plantando as sementes do evangelho. Mas o trabalho não terminava aí. A edificação dessas novas comunidades cristãs exigia um cuidado especial, incluindo a escolha de presbíteros que pudessem guiar e manter a fé. Paulo sabia que uma estrutura sólida era essencial para o crescimento sustentável das igrejas, e ele se empenhava em assegurar que cada congregação tivesse líderes preparados e comprometidos. Para Paulo, o estabelecimento de igrejas era mais do que uma tarefa administrativa, era uma missão espiritual. Ele promovia a formação de comunidades que não apenas seguiam os ensinamentos bíblicos, mas também viviam em harmonia e apoio mútuo. Cada igreja criada por Paulo era uma nova célula de fé, um ponto de luz em um mundo muitas vezes sombrio. O cuidado e a dedicação com que ele se envolvia em cada uma dessas igrejas mostravam sua profunda paixão por ver o evangelho florescer e transformar vidas. O próximo tópico abordará os conflitos teológicos que surgiram nas igrejas e como Paulo lidou com essas questões complexas. Como ele confrontou e resolveu os debates sobre a observância da lei judaica pelos gentios e outras controvérsias que surgiram. Vamos explorar como esses desafios moldaram o ministério e os escritos de Paulo. Paulo, como um mestre e líder visionário, não evitava os debates difíceis que surgiam dentro das comunidades cristãs. Uma das maiores controvérsias que ele enfrentou foi a questão da observância da lei judaica pelos gentios. Enquanto alguns defendiam que os novos convertidos deveriam seguir as práticas judaicas para serem verdadeiramente cristãos, Paulo argumentava que a fé em Cristo e não a conformidade com a lei era o caminho para a salvação. Esses debates não eram meras discussões teológicas, mas questões cruciais que moldavam a identidade e a coesão da igreja primitiva. O confronto de Paulo com Pedro sobre este tema é um exemplo marcante. Ele repreendeu Pedro publicamente por sua hipocrisia ao se afastar dos gentios quando alguns judaizantes chegaram. Paulo não hesitava em confrontar figuras proeminentes para defender a verdade do evangelho. Além disso, ele escreveu a Epístola aos Gálatas para esclarecer e reforçar seu ponto de vista, enfatizando que a salvação não vinha pela lei, mas pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Esses conflitos teológicos não apenas desafiaram Paulo, mas também serviram para fortalecer a igreja, testando e refinando suas crenças e práticas. O próximo tópico discutirá as prisões e o martírio de Paulo, abordando como esses eventos finais de sua vida refletiram e consolidaram o impacto de seu ministério. Vamos explorar como suas últimas provações contribuíram para o legado duradouro que deixou para a história da Bíblia. A vida de Paulo é marcada por uma série de prisões e provações que testaram sua fé e determinação. Ao longo de seu ministério, ele enfrentou diversos encarceramentos, mas foi sua última prisão em Roma que selou seu destino. Após apelar para César, Paulo foi enviado para a capital do império, onde passou seus últimos anos em prisão domiciliar. Mesmo sob confinamento, sua dedicação ao evangelho não vacilou. Ele continuou a pregar e a escrever cartas que viriam a se tornar parte fundamental das escrituras cristãs. A prisão não foi o fim da luta de Paulo. Sua última prisão, sob o imperador Nero, culminou em sua execução por decapitação. Este martírio não foi apenas um testemunho de sua fé, mas também um momento crucial para a história da Bíblia. A forma como ele enfrentou a morte exemplifica o poder da fé e o compromisso com a missão divina, inspirando gerações de cristãos a persistir mesmo diante das adversidades. Com a morte de Paulo, encerra-se uma era de intensas transformações para o cristianismo primitivo. Seus escritos e ensinamentos continuam a ressoar e a guiar a vida dos cristãos ao redor do mundo, mantendo vivo o legado de um homem que, mesmo em seus últimos momentos, desafiou as estruturas do poder e manteve a integridade de sua mensagem. Agora, a reflexão sobre a vida e o impacto de Paulo nos conduz a um convite para aplicar esse conhecimento em nossa própria jornada espiritual. Ao longo deste vídeo,
exploramos a fascinante jornada do apóstolo Paulo, um homem que transformou a história da Bíblia e moldou os ensinamentos bíblicos que conhecemos hoje. Desde sua incrível conversão em Damasco até suas viagens missionárias e desafios enfrentados, Paulo é um exemplo de resiliência e fé inabalável. Agora, que tal refletir sobre o impacto que os ensinamentos de Paulo podem ter na sua vida? Como você pode aplicar essas lições no seu cotidiano? Se você gostou deste mergulho nas histórias bíblicas e deseja continuar descobrindo mais sobre figuras inspiradoras da Bíblia, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe suas ideias e dúvidas nos comentários. Estou aqui para conversar e explorar essas questões com você. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e crescimento.